Pastor Felipe, por favor. Bom, em primeiro lugar, as igrejas. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tive que trocar aqui de computador. Tá tudo bem? As igrejas seguem fechadas desde aí na verdade, um pouco antes até que o decreto do prefeito, né? Há mais ou menos 3 meses as igrejas, na grande maioria, estão fechadas. Algumas estão fazendo cultos e reuniões online, as que podem, as que têm condição. E hoje teve a primeira reunião com a prefeitura para tratar sobre essa possibilidade de reabertura e de recomeço dos cultos nos templos. Em primeiro lugar, a gente ficou surpreso, cara, com a quantidade de pastores que foram para a reunião. Ficamos todos surpresos, todos, tanto pastores quanto organizadores da reunião, o que é bom, porque quanto mais informação tivermos, melhor a decisão a ser tomada, né? E nesse período onde a informação é tão difícil, é importante a gente entender que o Poder Executivo entenda, principalmente, a realidade que cada igreja vive. Porque hoje em Búzios nós somos, com certeza, mais de 300 igrejas evangélicas espalhadas pelo município, e cada uma com uma realidade, com uma estrutura. Algumas com ventilação, outras sem ventilação, umas pequenas, outras grandes, enfim. Então, tem que ter diálogo para que seja criado um protocolo. Eu concordo tanto com o Rodrigo quanto com o Jaqui, vocês todos estão falando isso. As opiniões a respeito desse tema, seja em qual área for, elas são divergentes, sempre, né? Elas são divididas, melhor dizendo. Metade acha que sim, metade acha que não, e ainda tem uma outra metade que não sabe nem o que fazer, né? Então, mas particularmente, para não ficar muito enrolando, eu não abrirei, independente da liberação do Poder Executivo. A gente, como postura enquanto igreja, entende que não tem informação suficiente. Eu não me sinto respaldado bastante no que diz respeito ao enfrentamento a essa pandemia. Aí o Rodrigo falou na esfera federal e aqui eu me atenho exclusivamente à municipal, né? Por exemplo, nas últimas 2 semanas, a gente saiu de 40 casos confirmados para 80. Isso não seria um indício de que a gente está entrando num momento de ascensão da crise e da propagação do Covid na nossa cidade? Hoje o prefeito lá na reunião, ele falou, se eu não me engano, foram feitos até agora 500 testes do PCR. É o teste mais detalhado e mais confiável. Se a gente parar para pensar em termos de população de Búzios, é quase 1% da população somente que foi testada, né? E outra, qual o número real de leitos, qual o número real de respiradores, qual é a capacidade do nosso sistema público de, caso a gente tenha um aumento dessa crise, da gente enfrentar, do município enfrentar de fato, disponibilizar esses equipamentos para a população. Então, assim, eu entendo, cara, como pastor, tanto na área do comércio quanto na área de igreja, em todas as áreas, as pessoas que dizem sim, elas têm um motivo para reabrir. As pessoas que dizem não, elas têm o seu motivo também para não querer abrir. A gente tem que respeitar a todos. Alguns pastores, eles de fato estão se preparando para uma retomada gradual de suas atividades, se adequando a protocolos do Estado que já estão saindo, de outras prefeituras, né? Comprando termômetro, colocando dispenser de álcool em gel na igreja, separando as cadeiras 2 metros uma da outra. Enfim, as medidas estão sendo tomadas, mas eu, como pastor, o que eu gostaria de sinalizar aqui também é que eu vejo que nesse período de pandemia, onde as igrejas, os templos estão fechados, eu acredito, eu creio que a igreja avançou como nunca antes. Eu creio que a igreja
ela conseguiu romper com as barreiras das quatro paredes e avançar num território que antes era pouco explorado e tinha até um pouco de preconceito por parte de alguns membros e pastores de igreja, que é o culto online, os testemunhos, as transmissões. Então, assim, tem uma palavra na Bíblia que diz que todas as coisas concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente da situação que a gente esteja vivendo, de alguma forma, a igreja tem conseguido avançar nessa propagação com todas as limitações quanto ao templo.